Boa tarde, você que acompanha aí o Diário do Grande ABC. Hoje o assunto vai ser um pouquinho diferente do que eu venho falando aí há 3 meses, que é sobre a pandemia do coronavírus. Um pouquinho diferente só, porque é justamente este o tema da 14ª edição do Desafio de Redação do Diário do Grande ABC, em parceria com a USCS, a Universidade de São Caetano. E aí eu tenho o prazer de receber como convidada hoje a professora Marialda Almeida. Ela é professora de leitura, interpretação de textos e metodologia científica e também é revisora dos materiais didáticos do núcleo da EAD da USCS. Bem-vinda, professora. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Então, você que está assistindo aí, você é estudante, ou você é mãe e pai de estudante, tio de estudante, marca aí embaixo nos comentários quem você acha importante que assista essa live. Hoje a gente vai dar algumas dicas legais sobre como escrever bem, sobre como prestar atenção de interpretação de texto, para você se preparar melhor para a edição do Desafio de Redação, que esse ano a grande novidade aí é que ela é toda feita digitalmente, online. Então, a gente nessas 14 edições, nessas 13 edições, a gente fez presenciais e as das escolas, e por conta da pandemia, agora vai ser totalmente digital, tá bom? Para você se inscrever, é só entrar no site www.dgabc.com.br/desafio redacão. Se inscrever lá, podem participar os alunos das escolas públicas e particulares do Grande ABC, que vão do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, além dos matriculados na educação de jovens e adultos e as telesalas. Então, eles serão divididos em 4 categorias, de acordo com a série que está estudando. Os professores também, viu, Marialda, podem enviar textos para o concurso paralelo aí do desafio de redação. E quem participar vai ganhar, como outros docentes, e o melhor texto leva um notebook em relação aos professores. E o melhor aluno, o grande prêmio, é poder estudar na USCS de graça. Olha só. O que você acha, primeiro, professora, desse concurso que a gente realiza? Eu acho que é uma oportunidade incrível, né, que o Diário do Grande ABC oferece, junto, né, com essa parceria com a USCS, né, que é oferecido, né, primeiro essa experiência, né, muito mais do que o prêmio, obviamente, que o prêmio principal, né, e eu acompanhei algumas, né, eu acho que pelo menos 80% aí das correções, né, anuais, aí eu tenho acompanhado, né, em todas as categorias aí de correção eu já participei. E, na verdade, é uma oportunidade, eu acho que, assim, de interação, né, entre alunos, professores, né, e, obviamente, essa oportunidade da bolsa, dos prêmios, né, oferecidos. Eu acho que tudo que movimenta, né, tudo que a gente faz, todo movimento que a gente faz a favor da educação, né, ele é extremamente válido, né, para a gente. E, assim, já quero inicialmente aí já parabenizar o Diário e a USCS por essa iniciativa. Que legal, professora. Então, gente, ela sabe muito bem o que fala, porque ela corrigiu as redações aí, então ela está super por dentro do tema. Então, o concurso é uma realização do Diário e USCS, com patrocínio do cemitério Vale dos Pinheirais e o apoio institucional do SAESA, que é o Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental. Professora, vamos falar sobre o tema deste ano, que eu acho que não poderia ser melhor, não é? Que é as lições da pandemia para a construção de um futuro melhor. O que você achou da escolha desse tema? Olha, eu sempre gosto muito de todos os temas das redações, porque eles tratam da realidade mesmo, né? Que a região né, vive num determinado momento. Eu lembro que sempre tinha alguns temas relacionados ao consumo da água, né? Vários temas muito necessários de serem debatidos, né? E a pandemia, ela não fica aí né, ela é essencialmente necessária, né, que a gente discuta, porque é uma coisa que a gente está vivendo agora, é uma coisa muito nova, né? Então, estabelecer essa, como que a gente fala?
esse tema, né, é muito importante porque faz com que, né, qualquer texto que a gente escreve desenvolve, né, todo o nosso cognitivo, né, ele mexe com muitas estruturas, né, mentais de todas as pessoas que produzem, né. Então, produzir um tema tão atual, né, que vai demandar aí um certo estudo, né, a pessoa vai precisar se debruçar sobre algumas informações aí que a gente tem recebido, né, extremamente novas, né, eu acho que vai fazer com que esses estudantes, não só os estudantes, né, porque você falou que os professores também produzem, né, então, assim, tanto professores quanto estudantes terão aí a possibilidade de se aprofundar num tema, né, que é tão necessário da gente conhecer, para a gente poder conversar, falar, porque a gente está vivendo isso, né? É claro, então é muito mais fácil você escrever de algo, uma situação que você está vivendo na pele, né, professora? Quais são as dicas que você dá para abordar esse tema, que não seja também de uma forma comum, né? Precisa se destacar de alguma forma. Sim, né? É sempre interessante a gente pensar que a gente já pode falar da estrutura, é isso, Magali? Dá umas diquinhas, assim, não entrega o ouro, não, porque não, você deve pensar, colocar a cabeça para funcionar. Então, assim, a minha primeira dica, a minha primeira coisa que eu falo para qualquer aluno meu, de metodologia, por exemplo, né? Eu tenho de escrever um projeto de pesquisa. O que eu tenho que fazer? Tema, né? Qual é o tema? Você entende o que esse tema a importância desse tema na contemporaneidade, né? Você não entende, não tem problema, né? Não nascemos sabendo sobre tudo, né? Principalmente sobre a pandemia, né? Que é alguma coisa que até eu brinco, né? Cada dia sai uma notícia nova, por quê? Porque os cientistas estão trabalhando muito para oferecer respostas para a gente, né? Então, a primeira dica é ler muito, ler e foca obviamente, não vai falar da pandemia no geral, foca num objeto específico dentro aí da pandemia e leia muito sobre, porque isso vai fazer toda a diferença. Professora, acho que ajuda muito também, né? A gente ter um desafio desse tamanho durante a quarentena. Exatamente. Pelo menos a gente precisa tirar, né? A gente precisa tirar o lado positivo, né? Nesse sentido, né? E estudar sobre esse tema, né? Para a gente conseguir produzir um bom tema é essencial, né? Saber sobre muito mais, né? Eu acho que é uma oportunidade, sinceramente falando, assim, eu acho que é uma oportunidade que o Diário do Grande ABC está dando, né? E a USCs, né? Estão dando para tanto professores quanto alunos aí de ensino fundamental e médio, né? Para que eles consigam refletir, né, sobre essa... Porque, assim, a gente precisa, de alguma maneira, sair, assim, melhor, né, dessa situação. E nada como a gente ter a ciência, né, porque até ontem eu estava dando uma aula para o pessoal de biomedicina, eu estava falando para eles, né, que a ciência ela dá, né, a oportunidade da gente melhorar em muitas coisas. Se não fosse a ciência, a gente não estaria falando aqui, né? Um cientista, engenheiro, né, descobriu a internet, alguém fez a câmera, o computador, né? E tudo isso é ciência, né? E a ciência, novamente, vem responder a uma pergunta que a gente precisa dessa resposta para que a gente consiga voltar à nossa vida normal, né? De sair de casa e tudo mais. Enquanto isso não acontece, a gente tem essa oportunidade aí de escrever uma redação sobre esse tema e a gente se aprofundar mais, né, nessa temática. Então, é a questão da construção de um futuro melhor. É pegar tudo isso que a gente está vivendo, né? Porque vai passar, as vacinas vão ser inventadas, os tratamentos vão melhorar. Pegar tudo isso, toda essa lição que a gente tem vivido aí nos últimos 3 meses, para a construção de um futuro melhor, né? Então, esse tema traz esperança, né? Para a gente pensar como é que vai ser. Tem tanta coisa para falar que eu acho que a questão do foco é essencial mesmo, escolher um tema, né? Exatamente, porque assim, né, a gente, eu sempre, né, porque a produção do texto, ela tá aí, os gêneros textuais estão aí para a gente fazer todas as produções em todas as épocas da nossa vida, né, desde os pequenininhos lá do ensino fundamental até quem está finalizando, né, o ensino médio, consegue, né, fazer a produção desse texto, obviamente com algumas indicações aí que a gente pode dar, mas eu acredito que o principal é a gente ter um foco,
construção de A gente tem uma pergunta aqui, como os pais podem ajudar a incentivar os filhos na produção dos textos em casa? Então, a questão do desafio de redação esse ano ser totalmente online, né? Qual que vai ser essa diferença dele não estar no ambiente de uma sala de aula, mas ao mesmo tempo ele pode ter ajuda da família aí para escrever um texto melhor? Você acha que o nível vai aumentar? Como é que você imagina que vão ser esses textos? Eu acho que, pensando também nas lições, né, que a pandemia trouxe para a gente, né, a metodologia, né, do ensino, ela tem mudado muito, né? E isso fez com que a gente tivesse de, principalmente as crianças, né, depender aí dos pais, que muitas vezes a criança não vai saber conectar no site da escola, a criança vai ter toda essa dificuldade de encontrar a atividade para ela desenvolver, e aí isso demanda aí uma dedicação, e aí inclusive quero parabenizar os pais que devem estar assistindo, né, essa live, que acontece que os pais tiveram que demandar tempo para que as crianças, né, agora tivessem aí a sua rotina escolar garantida, né, nesse momento. Então, acredito muito, né, que os pais poderão muito respondendo aí a pergunta, os pais poderão ajudar demais essas precisarão aí de um auxílio, e já eu falo aí de um passo a passo, né, que a gente pode trabalhar de essa produção né, do nosso trabalho, né, da produção dessa redação, para que saia uma redação muito interessante, né? Porque a gente não tem de dar aí o caminho e a resposta, falar, olha, escreve isso, isso e isso, né? Mas fazer com que a criança, com que o adolescente reflita sobre essa questão para que, de fato, né, saia, né, seja produzido um texto autoral, né, o que é mais interessante, né, é a gente pensar que essa pessoa, né, essa criança ou adolescente vai conseguir produzir um texto interessante e que ele, né, se ele ganhar ou não, né, ele vai ter essa possibilidade aí de mostrar, né, para os colegas e para publicar no diário, se ele ganhar essa redação, dizer, olha, esse texto fui eu quem fiz. Então, a minha dica para os pais é exatamente essa. Não queiram dar a resposta, né? Mas, sim, a redação, ela tende, já vou falar sobre o argumento dentro aí, né, da produção de qualquer tipo de texto dissertativo argumentativo, que é uma redação. A redação, ela faz com que as pessoas reflitam, saiam melhores, né, depois de produzir. Perfeito. Professora, manda ver, então, quais são os itens e as dicas aí que você preparou para a gente, para quem está assistindo? Isso. Então, pensando um pouquinho, Marcela, sobre o que esse estudante, né, que passa por todas as fases da educação, finaliza o ensino médio e depois vai prestar um Enem, hoje a nossa base para a gente falar sobre redação o que é solicitado no Enem, né? E aí são 5 itens importantes, né, que a gente precisa se atentar na hora de fazer uma redação. Entender que o Enem, ele solicita 5, para que as pessoas, né, os professores que corrigem essas redações, seguem 5 critérios, né, para que dê aí a nota para essas pessoas que fazem. O primeiro é domínio da língua escrita formal. Ou seja, né, saber sobre gramática, saber sobre... mas isso não é tudo, né? Esses 5 itens são divididos em 200 pontos cada uma, né? Então, é só aí uma porcentagem, né? Saber sobre... Porque saber escrever bem não quer dizer que a gente consegue apresentar um texto que faça sentido para o outro, né? E aí uma produção de uma redação é essencial isso. A gente precisa passar uma informação clara, né? Como? Primeiro, né, pensando na escrita formal, né, gramática, crase, todas essas questões. Depois, a gente precisa pensar nos mecanismos linguísticos, né, que a gente utiliza para produzir o nosso texto. Desses mecanismos, é mais a costura textual que a gente fala, né? Não é o escrever corretamente. É primeiro que o nosso texto precisa ter sentido. Ou seja, eu falo assim,
eu passei no médico porque eu fui comprar frango. Não faz sentido, né? Eu passei no médico porque eu estou com uma dor, né? Então, o nosso texto ele precisa ter sentido, que a gente chama, isso a gente chama de coerência, né? Dentro aí das normas, né? E das questões de sentido do texto, né? E também a coesão, que é a gente conseguir estabelecer substituições dentro do nosso texto para que ele não fique cansativo. Então, ou seja, eu falo assim, a Marcela é uma boa jornalista. A Marcela está me entrevistando. Para não ter de repetir esse Marcelo, esse segundo, aí eu falo assim, a Marcela é uma boa jornalista e ela está me entrevistando, né? Então, a gente utiliza pronomes, a gente utiliza adjetivos, ou sinônimos, né? Para que o nosso texto não fique repetitivo. E isso faz parte aí dos mecanismos linguísticos. Mais do que isso, né? A gente também utiliza operadores argumentativos também, que vai fazer essa costura do meu texto. Já falo deles quando eu falar da argumentação. Uma outra questão importante, né, quando a gente fala do Enem, é o terceiro item, primeiro, o domínio da gramática, né, da norma culta, o segundo, os mecanismos linguísticos. O terceiro é estrutura e conhecimento, ou seja, qual é o estilo, o tipo textual que o Diário do Grande ABC, eu não sei se vocês impõem isso ou não, ou se os estudantes podem utilizar qualquer tipo de texto, seja narrativo, dissertativo, argumentativo. O ideal para uma redação é o dissertativo argumentativo. Então, é uma estrutura dissertativa argumentativa, né? E que apresente aí conhecimento, ou seja, né? A gente precisa mostrar que a gente entende do assunto. Como a gente faz isso? Lendo. Pegue os artigos, pegue aí o Diário do Grande ABC, é um ótimo, uma ótima referência quando a gente fala aí de informação de qualidade, né? E outros aí meios de comunicação também que a gente pode se abastecer na hora aí de escrever o nosso texto, nosso tema, que ele é extremamente atual, né? Então, sim. E aí, o quarto item, então a gente já falou sobre o domínio da norma culta, né? Falamos sobre os mecanismos linguísticos, a estrutura e o conhecimento, e a argumentação em si, né? Que aí, será que suas ideias dentro desse texto estão bem explicadas? Né? E o quinto item é uma proposta de intervenção, que a gente sempre fala, né? Ou, né, tem muita gente que chama de conclusão, né? Mas o Enem, ele vai além, né, das capacidades cognitivas do estudante, para que ele, né, por exemplo, falando aí, né, quais as lições que a gente pode tirar, né, da pandemia, né? E qual proposta de intervenção que você pode oferecer para as pessoas para que elas tirem também boas lições, né? Dentro aí do seu texto, né? Enfim, esse é uma, como que eu posso falar? Uma dica, né, da gente seguir já essa proposta do Enem, para que a gente já vá exercitando, né? Mas mais que isso, né, gente, pensar, por exemplo, na estrutura, né, que é o terceiro item que eu falei. Início, meio e fim, né? Então, pensar, apresentar, né, a temática, logo que a gente fala de tese, né? Muitas pessoas têm vários nomes, né? Então, apresenta a sua temática no primeiro parágrafo. Segundo e terceiro parágrafo apresenta argumentos, né, sobre esse tema que você está falando. E no último parágrafo você apresenta aí a conclusão, né, ou a proposta de intervenção. Quando a gente fala de redação, a gente está falando de argumento. Redação é passar uma informação e convencer o outro que o que você está falando está correto, né? Para a gente utilizar o argumento, né? O que é um argumento, né? É você fazer com que você convencer o outro daquilo que você está falando. E como eu consigo estabelecer, gente, argumentos, né? Se argumentar, né? É tentar convencer alguém de que alguma afirmação é verdadeira, né? A gente tem aí um esqueminha para conseguir elaborar um argumento, né? A gente consegue elaborar um argumento da seguinte forma, com uma formulinha, né? Uma fórmula mágica, né? A gente afirma e depois a gente explica. Ou seja, eu falo assim,
a maçã é muito boa, comer maçã é muito bom. Aí isso não convence muito, né? Porque, né, ok, comer maçã é muito... Mas por que comer maçã é muito bom? Comer maçã é muito bom porque faz bem à saúde. Esse porquê é o operador argumentativo que eu falei agora há pouco, né? Então, comer maçã faz muito bem à saúde. Comer maçã é muito bom porque faz bem à saúde. E aí eu consigo acrescentar argumentos nessa minha fala também. Comer maçã faz muito bem à saúde, porque comer maçã é muito bom, porque faz muito bem à saúde, e porque contém enzimas que fazem com que os nossos dentes sejam limpos quando a gente come, e aí a gente vai apresentando esse porquê, sendo assim, dessa forma, portanto, são operadores argumentativos que a gente utiliza para que a gente convença o nosso interlocutor, né, de que a nossa fala é verdadeira, né, e isso vai fazendo com que nosso texto se torne mais atrativo, sabe? Muito bom, professora. Nossa, quem está assistindo aí, ó, tá recebendo todas as dicas importantes para escrever. Se eu fosse você, já começava a fazer um rascunho. Rascunho é super importante também para colocar as ideias no lugar, sim, né? Para depois mandar exatamente. O texto oficial. O legal é que dá para fazer vários rascunhos aí. Não esqueçam só do prazo de término das inscrições, que vão só até o dia 31 de julho. Só não, né? Tem bastante tempo aí, não tem para fazer? Nossa, mesmo. Dá para você. Hoje é dia 12 de junho ainda, dá tempo. Dá mesmo. Né? Professora, eu quero agradecer muito as suas dicas, a sua presença virtual. Eu que agradeço. Imagina. E é isso aí, eu queria que você ficasse à vontade para deixar um último recadinho aí para gente. Tá, claro. Eu queria, né, que, né, as pessoas se dedicassem, né, nessa produção. Eu que adoro, né, a minha primeira formação é letras, né, eu gosto demais, né, eu acho que a gente consegue se desenvolver e evoluir muito quando a gente produz um texto, né, que a gente, né, as informações a gente consegue tirar aqui da cabeça e pôr num papel e apresentar para um outro, para que esse outro entenda nosso modo de, né, dizer, né, de falar, de se comunicar. E aí eu quero, né, pedir para todo mundo participar aí do desafio da redação. É sempre muito bom ler aquilo que vocês têm a dizer, né? Eu sempre gostei demais, né, de fazer a leitura dessas redações, porque cada ser humano é único, né? E consegue passar para a gente informações, reflexões que vive, né? Das suas vivências, né? De cada lugar aqui do ABC. E aí a gente vai entendendo o nosso mundo, né? Que a gente vive. Porque eu estou aqui em São Bernardo, né? Então, cada um, a gente entende, vai entendendo aí os nossos colegas, nossos vizinhos, né? E é muito bom sempre poder participar desse desafio. Perfeito, muito obrigada, gente. Lembrando, então, que vai até o dia 31 de julho, é para alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, além dos matriculados na educação de jovens e adultos e telesalas do Grande ABC. É só acessar o site www.dgabc.com.br/desafio Redacão e fazer a sua inscrição. Ok? O vencedor, né? Os vencedores aí vão ser anunciados no dia 15 de setembro. Se Deus quiser, até o dia 15 de setembro, essa pandemia já diminuiu, a gente já tem uma vacina e vai dar tudo certo. Vamos torcer para os nossos cientistas aí darem esse rumo aí para a humanidade, né? Fazer com que a gente siga a nossa vida. É isso aí, gente. Obrigada. Mais tarde eu entro novamente aqui para falar com vocês. Até mais. Tchau, professora. Tchau.